condições para construir e aplicar esses gráficos de controle. Os limites de controle são calculados com base na média e no desvio padrão de x da minha característica de interesse, tá? Esses parâmetros, eles são estimados baseados na amostra que eu fui lá e coletei. É necessário que esses valores observados sejam independentes, ou seja, a informação que vem a seguir não pode influenciar a informação anterior. Por exemplo, dados de bolsas de valores. Ações. Os dados das bolsas de valores de hoje são influenciados pelos de ontem. Eles são autocorrelacionados, tá? Se forem autocorrelacionados, esses limites não podem ser calculados e ser utilizados dessa forma. Isso é para informações que sejam independentes umas das outras, tá? Quando existe formas de dependência, de autocorrelação, esses resultados podem ser equivocados. No livro do Costa, no 2º capítulo, se não me engano, ou é no 1º, tem um subtópico de autocorrelação. Ou é um capítulo específico do livro. Deem uma olhada no sumário e vai ter lá processos autocorrelacionados. Dá uma olhada que é exatamente esse tipo de dependência que eu estou falando aqui. Quando o valor-alvo é desconhecido, a gente vai estimar esse valor-alvo pela média do processo. Então, se eu não soubesse que o meu valor-alvo era 1 quilo, depois de coletar a minha amostra, eu ia calcular a média e ia dizer que essa média é o meu valor-alvo, tá? E aí a gente tem duas fases. A fase 1, que é quando eu conheço, estabilizo e ajusto o meu processo. Então, eu vou responder a seguinte pergunta: o meu processo está sob controle? Nessa fase, tá? Então, a gente tem a fase 1, vamos lá. Só é possível monitorar um processo depois de conhecer esse processo muito bem. Então, você tem que conhecer o processo, tá? Então, essa etapa inicial, fase 1, a gente vai chamar de aprendizagem. Você está aprendendo sobre o processo que você tem ali. Então, eu vou conhecer quais são os fatores que podem afetar a minha característica da qualidade. Eu vou ver os horários, os turnos, os funcionários. Eu vou fazer um panorama geral. Vou fazer o meu plano de amostragem. Vou coletar informações. Vou fazer os gráficos iniciais, tá? Porque eu quero descobrir o que? Se o meu processo está sob controle. Então, aqui é considerada a etapa mais importante. Porque se eu fizer essa etapa errada, a fase 2 ela não vai funcionar, tá? Essa daqui vai ser a etapa que envolve as melhorias da qualidade. É a etapa mais longa, tá? Então, aqui você coleta informações, você faz os gráficos, analisa se está sob controle. Se tiver sob controle, aí sim, você passa para a fase 2. Se não tiver, você se mantém na fase 1 até organizar. Considerando o exemplo do feijão, eu avalio o peso do pacote, tá? Pego uma amostra piloto ali. Não sei se vocês sabem que a amostra piloto é antes de pegar a minha amostra total, eu vou pegar uma amostra menor e vou avaliar, tá? Então, digamos que a cada 15 minutos eu vou ali, seleciono somente um pacote de feijão, meço o peso e faço os gráficos, tá? Então, eu vou avaliar com essa amostra piloto como é que tá o meu processo. Aí, digamos que a gente tenha feito o gráfico e percebeu certa instabilidade, tá? Aqui é o gráfico. Tá aqui, opa, essa informação aqui, 8, amostra 8, deu que tem algum problema. Então, peraí, antes de passar para a fase 2, eu tenho que ajeitar isso. Então, eu identifiquei que tem um problema, a partir daí, eu vou usar gestão da qualidade para resolver o problema, tá? Resolvo o meu problema e coleto novamente uma amostra piloto, tá? Então,
vou observar a minha distribuição de probabilidade. Antes de corrigir, provavelmente ela vai ter um distúrbio. Ou seja, ou a média ou a variação do meu processo vão alterar ao longo do tempo, tá? Corrigir, aí eu vou perceber que essa distribuição de probabilidade, ela se manteve mais estável, tá? Então, construo o gráfico de controle, identifico causas especiais, resolvo, por exemplo, usando um causa e efeito, tá? Para definir quais são aí as causas possíveis de estarem alterando o meu processo. Aí, digamos aqui que a gente tenha feito um diagrama causa e efeito. Aqui tá curtinho, tá? Eu não coloquei os 6 M's, não. Aqui eu tenho interesse e peso do pacote. Aqui eu tenho as possíveis causas. Talvez possa ter vindo dos grãos, impureza ou tipo de grão errado para a máquina que está configurada errada, tá? Ou a tubulação, eu posso ter ali um acúmulo de resíduos ou um entupimento. E aí, baseado nessas possíveis causas e conhecendo o meu processo, eu consigo tomar decisões, né? Então, aí eu vou eliminar essas causas. Digamos que tivesse juntado ali uma equipe para avaliar essas causas e para cada uma delas foi criado um plano de melhoria. Então, se eu tenho impurezas no meu feijão, o que eu vou fazer? Melhorar o tratamento do feijão. Se eu tenho um acúmulo de resíduos, eu estou com problema na limpeza. Então, eu tenho que fazer um ajuste na limpeza periódica. Se eu tenho problema com o tipo de feijão, provavelmente aí eu estou ajustando a máquina errada. Tá com problema no operador, talvez. Então, um treinamento possa resolver. Se foi percebido que é um entupimento, então eu vou lá trocar o bocal. Já que ele está entupido, eu vou desentupir. Então, eu vou resolver a causa especial, tá? Feito isso, a gente vai fazer novamente um gráfico de controle com uma nova amostra piloto. E aí eu vou perceber... Não tem a figura 4, né? Deixa eu ver se eu mostrei anteriormente ela. Não, eu não coloquei a figura 4 aqui. Mas vocês imaginam um gráfico sob controle, tá? É o processo depois de ter a causa especial eliminada. Ok. Finalizo a fase 1 quando eu resolvo a minha causa especial e o meu processo está estável. Finalizei a fase 1, posso passar para a fase 2. Sendo a fase 2, onde a gente vai monitorar. Eu não vou fazer mais nada, além de coletar informação, calcular a média e amplitude e jogar no meu gráfico. E eu não vou mais calcular limite de controle, eu vou manter os meus limites calculados e estáveis da fase 1.